Bom, eu gosto dela tradicional, só o coco, mas você pode colocar banana, queijo, o que quiser. Aí você vira ela, depois vira pro outro lado também. Bom, ela ficou estufadona porque eu coloquei duas bananas também. Bom dia, povo abençoado de Deus, e aqui nessa manhã de terça-feira, louvado seja Deus, e nós vamos dar continuidade a mais um trabalho em nome de Jesus. Claro que existem os trabalhos que você pode ganhar por eles, enfim, e também tem aqueles que você faz que é como um desse aqui, não deixa de ser um trabalho, mas você não ganha nada, é apenas, talvez, eu não sei nem dizer, o amor à obra do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aqui está um louvor novo que a Kiara gravou, que está pausado ali, que o nome é O Encontro. E esse louvor é tão lindo que eu não consegui sair ainda dele, digamos que eu ainda estou preso. E o vídeo no início aí, em São Paulo a gente não faz isso. Não, na verdade, em São Paulo a gente só tem tempo para os gays, para a idolatria política, a idolatria de futebol. Aí lá até o momento lá, que em outros lugares não tem, pelo menos no Nordeste não tem aqui, que é o mês todinho, o nome chama Virada Cultural, que é todo aquele mês todinho, é só tendo shows e tudo mais, gratuito, de funk, de tudo, e aí você já sabe as fórmulas dos pecados como é. Enfim, São Paulo é só para isso, aquela sujeira, aquele cacolão de tudo mais, aquela nojeira imprestável, ninguém mostra, mas está tudo lá. E você, quando sai na calada da noite, assim que é o modo de se dizer, durante a noite, e quanto mais você vai se estendendo para 9, 10, 11 horas, aí é que você vê, aí é que você vê a bagaceira de abandono, moradores de ruas e pessoas viciadas e programas de todas as naturezas. E por isso que lá não tem essa alimentação natural. Pelo menos nós não temos tempo de fazer, claro, lá. Que aqui é tipo uma tapiocazinha, simple humilde, né? E poderia a gente comer lá toda hora, não, mas não faz isso. Eu passei 7 anos lá e não comia isso aqui, né? Agora eu vim para o Nordeste e aquelas comidas maravilhosas do lado de cá, eu voltei a comer de novo. Tipo, se você quiser, eu vou até de cadeira de roda, tá bom? De triciclo para cadeirante, é porque eu já estou com uns 8 dias sem sair de casa aqui. Eu estou, como a última vez que eu saí, eu caí muito devido às tentações e opressões, então às vezes eu prefiro ficar em casa 15, 20 dias, porque eu não vou esculhambar, nem brigar com ninguém lá fora, porque lá fora quando eu saio a bagaceira é pesada, não é que nem aqui, tá bom? Então, aí você pode ir até na lagoa ali, comprar lá, as mulheres vendem lá de casca na hora, de espinica, sururu, peixe, tudo lá na hora, né? Em São Paulo não tem isso, tá bom? Bom, claro que devido às inflações e tudo mais aumentou um pouco, então o quilo de sururu é 20, 20 e tanto, 30 reais, depende do tipo do sururu e do tamanho dele, quanto maior é mais caro. E a gente come aqui com todos os tipos de coisa, ele que ele é muito bom, né? E assim também a tapioquinha tradicional, então se você quiser, você coloca, eu coloquei bananazinha assim, porque eu nem gosto, na verdade nem gosto, gosto só dela tradicional, que é o coco, o salzinho, um pouquinho de sal e a goma, né? E eu coloquei uma bananazinha aqui só para tapear, mas eu não gosto. Agora também, se você quiser, tem pessoas que fazem ela com linguiça, com calabresa, com tudo, né? Com presunto, com queijo, enfim, aí é o gosto de cada um, mas eu não faço. Então, é simples, como está o vídeo aí, você pega a gomazinha, que ela já vem preparadazinha, coloca lá na assadeira, deixa ela esquentar um pouco, aí quando ela vai ficando durinha, você tem que ir mexendo para não colar no fundo. Aí põe um cocozinho, né, em cima. Se você fazer ela só tradicional de coco, você põe coco. Eu já vi, parece que foi até raio no meio de outras pessoas fazendo, aí põe manteiga, põe queijo, enfim. Eu não como dessa forma, não entra dentro de mim. Eu vou comer com a banana aqui, mas foi só para fazer o vídeo, mas eu nem como, nem gosto. Eu prefiro sem nada ao natural. É porque eu botei bem quente aqui, ela colou um pouco aqui.
Mas é isso aí, meu irmão, tapiocazinha aqui, ó. E você toma o seu café da manhã, louvado seja Deus. Claro que eu não vou comer agora, só estou fazendo uma demonstração. E fica uma verdadeira delícia, coisa que é tão simples, deveria ter em todo lugar, né? Mas não, eu passei 7 anos em São Paulo e não comi isso aqui. A acarajé aqui tem em todo lugar, onde você vai para a praia e tudo mais. Mas eu não comi lá, eu comi só uma vez porque eu comprei ali na Praça da República. Às vezes ele bota uma feirinha lá e tinha lá, eu comi uma vez, mas não é nem como a acarajé daqui, a gente até sente que não é o sabor. Ela é bem grande, maior do que isso aqui, mas em compensação não tem o sabor que a daqui tem, que você come 5 ou 6 de uma vez, que é mais pequeno, o sabor é diferente. Enfim, em São Paulo, meu irmão, é que nem Nova York, você pensa que é tudo bonito lá, aquelas telas, mas não tem boniteza de coisa nenhuma, tá bom? Só para tapear aqui. Eu vou deixar ela aqui porque eu não quero parar e vou seguir, né? O cafezinho tradicional ali, a tapiocazinha tá aqui. Bom, isso aqui eu queria até mostrar para vocês. Que vez ou outra a gente estamos com um problemazinho de barriga, desinteria, né? A gente tá bom, eu, meu pai, a gente, por exemplo, ele tá bom, tá aqui. Aí deu um problemazinho, aí eu tenho ali também comprimidozinho, que é o Hemosec e tudo mais, tudo ali. Mas só que o Hemosec, ele prende muito e você, vamos supor, ele para, mas em compensação ele prende e você já agora vai ficar com prisão de ventre, aí tem que tomar outras coisas para poder, é assim, né? E esse aqui é um pouco mais natural, é um envelopezinho aí, parece que o nome é Florastor. Então ele é como se fosse um sorozinho, aí vem seio na caixinha. E você põe um bichinho desse com um pouco de água. E se você tiver com desinteria, é bom demais, né? Para também. E o melhor que não prende que nem o outro. Mas se não parar, e depois você de noite toma um outro e você vai conseguir parar. Mas pelo menos eu e meu pai, a gente só com um já funciona. Então, o nome, não estou fazendo propaganda e nada, não. É só para dizer, tá bom, meu irmão? Florastor é muito bom. Ele está dizendo aqui probiótico com 1 bilhão e tudo mais para... Aí ele vem seis na caixa, né? Aí eu comprei sábado, aí peguei 3 e deu ao meu pai, fiquei com 3. Na verdade não foi ele que pegou 3 e colocou na minha bolsa ali onde eu corto cabelo de pessoas de rua, que a gente estava na rua, e ele ficou com 3, então é isso aí, e é bom demais. E a mensagem de hoje, vamos entrar aqui onde nos interessa, porque é a nossa regra de fé e prática do dia a dia, da noite, de todos os momentos. E a mensagem, ela vai estar aqui no livro de Marcos, capítulo 16. Onde Jesus Cristo vai dizer, já próximo do finalzinho, inclusive está em vermelho, é porque quando está em vermelho foi o próprio Jesus que ali falou. Talvez o celular nem pegue, mas se está meio vermelhado ali, então onde está vermelho aí, se a sua Bíblia for uma Bíblia assim, como essa, ou até melhor, onde tiver vermelho, porque foi o próprio Jesus que ali narrou, que ali falou aquela passagem para aqueles povos ali. E também, se tiver em preto convencional, aí também pode ser que Jesus falou, mas só que não deram destaque em vermelho para todo mundo saber que foi Jesus que falou aqui de vermelho. Aí eles destacaram de vermelho para se mostrar para todos nós. Agora, se não tiver, não deixa de não ser Jesus falando, mas é só para deixar
um alerta aqui de porque as letras algumas são vermelhas, por esse motivo, porque ali foi o próprio Jesus que falou com aqueles pessoal naquele momento, e agora ele está falando com todos nós no mundo inteiro, que disse assim, é Marcos 16, verso 15 em diante, ide por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão aos que crêem. Bom, ele vai, eu só queria ler só isso aqui, né? Mas eu vou terminar o restinho por aqui. E estes sinais seguirão os que crerem em meu nome, expulsarão demônios, falarão nova língua, pegarão na serpente, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão, através do poder de seu Jesus. E aí você vai lendo, vai até o verso 20 e você termina devagarinho, mas é só essa aqui que eu quero deixar em destaque, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele nos disse para que nós venhamos ir por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Aí você diz, mas como é possível fazer isso? Aí você usa as ferramentas, que talvez pode ser até um homem do diabo, ou então um ateísta, um descrente, enfim, que geralmente são eles que constroem mesmo essas coisas aqui. Tudo isso aí, computador e tudo, geralmente foram esses homens que não querem nada com Deus, que são apegados no dinheiro. Aí foi dada a ele a ciência para ele assim fazer, e agora ele é rico, trilionário, mas ele não quer nada com Deus. Então, mas mesmo assim você pega a ferramenta dele, que já que ele comprou e lançou no mundo, e você comprou, na verdade ele criou e lançou no mundo, e você comprou, pagou um preço altíssimo para ter um computador e tudo mais, aí você usa para agora para Deus, né? Ou seja, o que foi, como está escrito lá, Paulo dizendo, é bom nem ir e nem chegar lá perto de terreiro de candomblé. Bom, nos nossos dias são terreiro de candomblé, mas naqueles tempos era todo tipo de deuses pagãos que eles adoravam, né? Mas se você for, ou então se você comer algo e ali foi sacrificado para o candomblé, ou para os feiticeiros, ou para aqueles deuses ali que para nada servem, você pode comer normalmente e ele ainda vai dizer que os deuses nada são, e que só Deus é Senhor, é poderoso e é Deus de nossas vidas, do mundo inteiro. Então é mais ou menos assim. Então, eles fizeram essas coisas aí, né? Os homens, talvez, claro, e é assim mesmo. Eles não têm nem Deus, nem acredita, é ateísta, é descrente e tudo mais. Aí ele acredita às vezes no Buda, ou no Buda, no Papa, ou no Maomé. Enfim, ele acredita em tudo isso aí, mas no Criador poderoso, o coração dele é selado para a perdição, lamentavelmente. E aí é o dinheiro quem comanda a sua vida, é a loucura dessa terra. E ele não tem essa paz aqui, que nós estamos aqui em debruçar diante da palavra de Deus, essa honraria de poder estar pregando para o mundo inteiro. Eles têm a oportunidade, mas só que o coração dele é virado para a perdição. E louvado seja Deus por isso. Então ele não tem essa paz aqui de espírito, que nem eu aqui, e que nem você está aí na paz de espírito para dar ouvido à palavra de Deus. E a palavra de Deus ainda vai dizer aqui no livro de Salmo, e tem várias passagens também dizendo, e mais precisamente no capítulo 1 ali, só para mostrar que é verdade. Então, capítulo 1 vai dizer assim: bem-aventurado o varão que não anda segundo as obras dos escarnecedores. Mas também em Apocalipse vai dizer: bem-aventurados são aqueles que dão ouvido, dão crédito e passam a viver na palavra de Deus. E agora a palavra de Deus é que move a sua vida. Bem-aventurado. Se você tiver paciência, você encontrará aí nas suas escrituras sagradas, que é ela que contém, por ele vai dizer assim também, né, em outras passagens: cuidai nas escrituras, guardai e zelai, porque nela contém a salvação de todos nós, minha, sua, e também uma vida regada de tudo aquilo que é bom. Tudo aquilo que é louvável, afável
Bom, você procura aí, é mais fácil você com paciência, mas ela vai dizer assim, bem-aventurado, eu não quero pegar o celular ali, mas o celular mostra no Google também, o seu também mostra, mas bem-aventurado é o homem, é o varão, é a mulher, é todo mundo que coloca a mente na palavra de Deus, em Hebreus capítulo 3 e capítulo 4, senão vai me falhar a memória agora, é, e hoje, se ouvirem a voz do Espírito Santo, não endureçam os vossos corações, como fizeram as pessoas, os vossos pais e as pessoas no antepassado. Então, tudo isso Deus vai nos dizer para que nós venhamos ser bem-aventurados na sua palavra. E ontem meu pai estava aqui e ele estava normal. Louvado seja Deus. Bom, já que ele vai passar bagunçando, então eu vou comer um pedacinho, porque não, eu vou falar o quê, né? Deixa eles passar bagunçando aí. Bom, o mundo é isso, tá bom, meu irmão? Se você morar, olha só o que eu estou dizendo, e no interior não está também imune a isso não, vamos supor. Você mora no interior, aí você olha para todos os lados, não tem casa, não tem nada, né? E louvado seja Deus por isso, é a melhor vida, tá bom? Bom, se tiver, tem, digamos que a 300, 500 metros longe de você. Então, é a melhor vida isso aí, tá bom? Você vê elas, mas é longe, né? É modo de dizer assim, né? Você mora num lugar reservado e afastado, somente você e Deus e a natureza. Mas vamos supor, aí você está num sítio ali no interior, tá bom? Ah, eu vou pegar aqui no sítio aqui um vídeo aqui que nem o irmão Manuel, e depois todo mundo pegar e vai relatar toda a criatura. Então, aí você vai usar a máquina que os crentes, os ateístas fizeram a favor do reino do céu. Então, aí você está no mundo todo agora, coloca no YouTube, no Instagram, onde tiver redes sociais, se você tiver paciência de usar, você coloca em todas elas. Eu não tenho, então só coloca aqui. Aí no Facebook eu coloco mais Raina Meio das outras meninas aí louvando. No Instagram também, mas eu não tenho essa paciência que nem tem a própria Raina Meio e todas essas meninas que colocam lá no Instagram, no Facebook, no YouTube, em todo lugar. Talvez eles tenham até uma equipe para fazer isso aí, que uma pessoa só não tem paciência para isso não. Eu não tenho, então eu creio que ninguém tem, tá bom? Mas mesmo assim, então você usa isso aqui, que está aqui era Vitória, e pega o louvor dela, e se você transferir no seu canal, nas suas páginas, para outras pessoas, você está transferindo no mundo todo, tá bom? Ou então, se você mesmo falar aqui que nem eu, você mesmo cantar, aí você também está transferindo para o mundo todo. E melhor ainda que é você mesmo fazendo. Agora vamos lá. Se você... Amém, glórias a Deus. Agora imagine sair louvando o Senhor, meu irmão. Imagine isso aí, meu irmão. Bom, talvez aí no celular e não sai mesmo esse impacto todo. Mas quem está aqui está sentindo tudo, né? É um impacto, chega a estrandar, tá bom? Agora imagina isso aí, ao invés de estar estrandando só com as coisas do mundo, colocasse pelo menos um pedaço do louvor daquela Vitória. Ou da Raina Meida, ou da Maria Massá, ou da Damares, ou da Aline Barro. Ou então falasse que o Senhor é bom e que só Ele salva e que só Ele cura e liberta. Olha só como seria o impacto, hein? Então, como eu estava lhe dizendo, né, meu irmão? Louvado e bendito seja Deus.
Aí você tá lá num sítio no interior, né? Aí você diz, não, não tem carro, não tem moto, não tem nada aqui, e não tem, né? Mas é bem capaz daquele momento que você for pegar ali para gravar, o diabo pegar as motos e os carros e colocar lá para fazer barulho, que nem tá tapando que estão correndo, mas só para fazer barulho, tá bom? E isso é provável também. Mas mesmo que o diabo não faça isso, porque eu já estou dando um alerta para vocês, aí, louvado seja Deus, aí ele vai fazer o quê? Aí ele vai entrar no meus periquitos que nem tá ali, nas rolinhas, num pombo, num galo, num bode, em tudo, aí vão começar tudo a gritar, né? Então, não são os animais normal fazendo isso, são os demônios fazendo tudo isso, porque a tendência é isso aqui, ó. É a mensagem não chegar ao teu coração, tá bom, mesmo? Ele vai gritar, vai chamar palavrão, vai entrar nos animais e de tudo para fazer a maior bagunça, porque o perigo é isso aqui, ó. Olha só, o Salmo 1, né? Olha só, está até aberto aqui no Salmo 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo os conselhos dos ímpios. Esse que está gritando aí, então. Ele está gritando, é para Deus ou é para o mundo? É para o mundo, então. Bem-aventurado o varão que não se junta com ele, tá bom, meu irmão? Não anda segundo os conselhos dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei, na sua santa lei, medita de dia e de noite. Aí vai dizer que são como árvores que foram plantadas no rio de Ribeiro. Enfim, aí como ele está narrando uma linda, tipo poesia, uma coisa mais linda do mundo, mas também tem essa veracidade aqui. Agora, como eu estava dizendo ontem para o meu pai, né? Eu era bandido, eu só andava com os gays em São Paulo, né? Com os candomblé, com Lula, com Bolsonaro, com o Papa, com o PCC, com Cacolândia, com tudo. Os beberrão da Praça da Sé e tudo. Eu só vivia em todo esse meio, tá bom? Com os gays, com tudo, fazendo o que não presta, né? Eu não estou dizendo que eu não estou dizendo que eu andava com os gays lá queimando a rosca e tudo mais, isso aí não, tá bom, meu irmão? Isso aí é com eles pra lá e eu quero que eles se lasquem, que se dane pra lá com eles mesmo, coisa aí. Mas eu andava assim, né? Em São Paulo tem as praças da República e tudo mais, e eles fazem programa, e tem peixe lá, tinha tudo ali, que eles botam lá os peixes pra ficar que nem um riozinho, os peixes ficavam pra lá e pra cá, carga do, sei lá, tartaruga e tudo mais, e eu gostava de ficar por ali para ver aquilo ali, e até mesmo a corrente diabólica dos homossexuais ali fazendo programa e de mulheres, tinha homossexuais e mulheres por ali. Na verdade o centro todo de São Paulo é assim, tá bom, meu irmão? É porque eles não mostram, ninguém mostra aí, mas eu tô falando para tu e eu digo, tá bom? É assim o centro de São Paulo, tá bom? É por isso que eu sempre alerto a Raina Meire, os pais dela e todo mundo, quando vão para lá, cuidado com São Paulo, porque São Paulo não é a flor que se cheira assim não, né? Para a pessoa cair, vamos supor, você chega no metrô em São Paulo, você vai pegar um metrô e vem cansado do trabalho, então vai para o médico dentado. Aí ali são os gays perto de você sentado no metrô, agarrado se beijando, que ele já faz tudo de propósito. A cor do diabo é assim, tá bom? Ou então as mulheres lebianas, que no dito popular chama de bolacheira, sapatão, e esses nomes aí, né? Ele chama de lebiano porque ele vai dando nome bonito, né? Aí vai dando nome de trans e tudo mais. Bom, na verdade é nome bonito diabólico, mas dentro de Deus é nome maldito, não tem bom não, tá bom? Louvado seja Deus, tá bom? Nome bendito aqui é isso aqui, ó. A Kiara Vitória e Manuel Lins. Ou então Kiara Vitória e você aí, irmão, que tá aí, pronto. Aí vocês são um casal de Deus, Kiara Vitória. Aí você, irmão, você vai para a igreja mais ela, né? E você pega, ou pelo menos um profeta que você fica dando na rua e ela fica louvando. Então, aí casal de Deus, é isso aí. Só passa isso aí dentro de Deus. Nada, não passa mais nada não, tá bom? Então, eu já vou até te dizendo também aí. Aleluia e glórias a Deus, tá bom? Então, eu gosto de deixar um pezinho aqui para ver se vocês pelo menos visualizam um pouco. E deixa ela aqui mesmo, que não é roubo, não é nada, então deixa ela aqui, deixa ela aqui. Louvado seja Deus, deixa ela aqui com louvor que está ali travado, que eu vou botar no rádio novamente quando sair daqui, o encontro. É muito lindo, que eu não consegui sair dele ainda. Na verdade eu tinha 2 horas e 20 minutos dela de louvor, né? Aí depois eu botei mais 4 louvores, que foram os últimos que ela lançou, aí foi para 2 horas e 40 e tantos minutos, é quase 2 horas e 50.
Aí da Raina Almeida eu tenho umas 12 horas. Da cantora, até a Gazela Silva que está ali também, ela tem um monte de louvores que ela prega e fazer tudo mais, embora ela está parada, também eu tenho uma hora e tanta da Kemble, da Catherine, da Tainá Vitória, Maria Massal, enfim, de todas essas menininhas, da Estefial que eu não tinha. Mas agora eu comecei a pegar um amor tão grande a ela que também tem uma hora de louvor dela aqui de vídeo. Eu falo é uma hora de louvor, mas é em vídeo, assim que eu baixo no YouTube, aí eu edito e quando eu vou sair da rua, aí aquela uma hora de vídeo fica tocando ali simultaneamente aqueles louvores dela, mais ou menos assim, porque só um só não dá para fazer isso não, porque enjoa, que a caminhada é longa. Digamos que eu saio de manhã cedinho, às vezes eu chego quase de noite, e se você for deixar só um louvor ali, você vai ser muito enjoativo. Então eu pego uma hora e tanto, 2 horas, que nem da Raina Almeida, tem coletânea aqui da Raina Almeida com quase 5 horas, né? De louvor de vídeo, né? Então, aí eu ando na rua todinho só tocando ela e de boa, sossegado, e não tô nem aí, porque vai acabando o louvor, vai passando outro. E o bom é porque você pode tirar a tela aqui, né? Deixar ela escura e ela fica tocando lá no fundo, num fone de ouvido ou na caixa de som, como você quiser. E o bom é isso aí, que você não se preocupa mais com nada. Aí aqui tá o cordãozinho, né? Que eu amarro. É claro que já me roubaram o celular também em São Paulo e aqui em Maceió, tá bom, meu irmão? Aí eu ando amarrado aqui no pescoço, não quer saber se a gravata vai ficar feia ou não, porque paladão não tem isso também, né? Aí eu tiro a beleza mais aqui da gravata, que assim é mais melhor, mas eu amarro um cordão aqui com o celular. Aí no outro celular esse que tá gravando também eu tenho outro desse aqui, eu amarro aqui, eu ando assim, amarrado com ele aqui, tocando o vídeo ou então tocando aqui fora mesmo, tá bom? É mais ou menos assim. Mas como para tocar fora não dá, porque olha só, passei esse barulho aí, né? E é ensurdecedor, né? Então se você for tocar um celular aqui fora, você não ouve nada. Então tem que estar dentro do tímpano mesmo, aqui dentro do seu ouvido mesmo, diretamente, tá bom? Bom, aí Jesus disse isso, né? Então, você que está ouvindo aí, que tem um canal no YouTube, e em qualquer lugar das plataformas de rede social, como ela é mundialmente, né? Ela é no mundo todo, então você está no mundo todo também conectado, tá bom? Eu tenho as meninas aqui porque eu não vi mais no YouTube. Eu gostava de assistir ela direto. Da Tailândia, daquela região de Laos, Tailândia por aí. Ela ficava cozinhando ali no dia a dia, mas sumiram, eu não vi mais. E eu vou até ver se encontro de novo os vídeos dela. Que ela fica cozinhando o dia todo dia, assim, só mostra vídeo assim, no rio, na praia, pescando, enfim, é mais ou menos assim, né? Então, ela tá lá na Tailândia, né? Aí eu chego lá e são duas irmãs. É duas irmãs, pelo jeito. E ela não entende a língua da gente, né? Aí eu coloco lá duas piscinas do seu Jesus, a coisa mais linda do mundo, ensinando coisas boas pra gente. Claro que elas ficam sentadas num banquinho lá, e às vezes até no chão, e às vezes as pernas delas ficam abertas e tudo mais, mas a gente não quer nem saber disso, a gente vai olhar o conteúdo e aquilo que ela está oferecendo é o quê? Ela, mesmo que ela está com as pernas abertas lá, né? O mundo todo está assim, a gente sabe que o mundo todo está assim, né? Mas ela está oferecendo o que ali? Comida, cozinhando, como é que faz, tratando e tudo mais. E depois termina tudo ali, aí mostra o arroz que ela fez, a verdura e tudo. E começa a se alimentar com pimenta e com tudo, que eles comem com muita pimenta. Que a gente chega a ver eles fazendo assim de tanta ardor, então. Mas o importante é aquilo ali, tá bom, meu irmão? A gente foca só naquilo ali, é que não faça o profeta. Eu disse o meu pai está aqui, né? Ele foi para casa, ele veio aqui com a minha mãe fez uma limpeza aí pesada. Aí ele foi para casa, aí o ponto é bem ali na frente, aí ele ficou zonzo e caiu lá, aí veio para casa, ficou um tempo aqui até se recuperar. Aí eu não tinha até Uber, né? Eu nunca usei Uber, nem 99, nem nada, nem São Paulo, nem nada, porque lá tem metrô e tudo, então eu nunca usei, nem tenho no celular. Aí a minha sobrinha tá lá tem. E eu ia pedir a ela para. Mas como ela está trabalhando, aí eu vi que ia ficar dificultoso para eu entrar esse contato direto com ela. Então perguntei no Google aqui, o Google me falou que tudo que eu preciso eu vou lá no Google, que às vezes ele ensina tudo, é tudo, até safadeza e as coisas boas, ele ensina tudo. E aí cabe a você escolher onde é que vai, né? E eu perguntei lá no Google como é que faz para ter esse negócio do Uber e do 99. Aí eu perguntei qual é o melhor Uber ou 99. Ele disse que o 99 é melhor e mais barato. Mas em compensação, os carros, a franquia, não é que nem o Uber. E o Uber, por exemplo, ele disse lá, né? Que o Uber você entra e de repente o carro chega na porta e de fato é mesmo. Mas eu fiz o cadastro do Uber, o 99 eu não fiz.
que parece que são esses dois aí no Brasil. E de repente, quando eu terminei lá, que eu olhei, aí já tem um carro aqui na porta, 1 minuto eu já estava aqui então. Louvado seja Deus por isso, né? Aí como onde meu pai mora é um pouco distante, aí deu R$ 15 a corrida até lá. Aí o motorista com 1 minuto estava aqui, então, coisa boa do nosso Deus, e é isso aí, tá bom? É no mundo todo, né? E essa moça tá lá na Tailândia cozinhando, né? Aí eu chego lá e chamo ela de princesa, coisa ali no Senhor Jesus, que pode ser até uma louvadora do Senhor Jesus, como as meninas, a coisa mais linda que eles lá na Tailândia. Não é que não no Brasil não, aqui por exemplo, a Tainá tem um cabelo do jeito, a cantora Graziela Silva já tem um cabelo cacheado, a Rainha tem um cabelo liso, a Maria, a Kemily já tem um cabelo bem bonitão, enfim, essa mistura aí no Brasil é assim, como se fosse uma mistura de pessoas de cabelo bem ruinzinho, assim o modo de dizer, né? E outros com cabelo bem bonitão, aquelas coisas mais lindas do mundo. A gente sabe que é assim. E na Tailândia não, lá no Japão, sei lá, naquele lugar é diferente. Aí elas têm tudo cabelo bonito, pelo menos os vídeos que eu vejo são tudo assim. E os homens também têm tudo cabelo bonito, não é que nem a gente assim, é tudo cabelo bom, que se ele deixar ele cresce mesmo que nem mulher, mas é mais ou menos assim. É um povo que nasceu com uma qualidade, alguma coisa diferenciada que não os japoneses. Pode olhar aí os chineses. As mulheres têm tudo cabelo daquela forma. Se você vê uma mulher japonesa com o cabelo todo pichões, todo duro, é porque ela não é dali. A família já veio da África e de outros lugares e se emancipou por ali, a forma de dizer nordestina, e criou aquela raiz por ali. Mas a natural mesmo de lá, os cabelos é tudo lindo, a coisa mais linda do mundo se vê, tá bom? E glórias a Deus. Já as americanas nos Estados Unidos, apesar de serem tudo loira e essa caminhada lá, mas também não tem só loira, tem a parte dos negros também que só vive brigando lá no guerreando por causa do preconceito. Então, é assim, é que nem no Brasil, é aquela mistura estranha que no Japão, no Oriente e na Tailândia, talvez tenha, mas não é passado aos nossos olhos, mas o que é passado aos nossos olhos você vê que é tudo daquela qualidade aí, diferentemente que nem tá essas fotos das meninas aqui, uma com o cabelo cacheado, outra com o cabelo mais cruzado, outra com o cabelo mais liso, enfim, lá é tudo como se fosse um padrãozinho que Deus fez, e na verdade Deus fez assim, tudo nesse padrão. Agora que um foi se envolvendo com o outro, se envolvendo com o outro, se envolvendo com o outro, aí fica essa mistura, esse negócio estranho que é que nem no Brasil, né? Português, argentino, enfim, aí fica essa mistura aí. Claro que é bom e temos que respeitar o mundo inteiro, mas a natureza do Japão, por exemplo, você só vê lá japonês, né? Às vezes tem brasileiro aqui no Japão, mas não é a natureza deles lá. E por mais que seja alguns brasileiros que usam puxado, mas não é que nem os de lá, que é aquela natureza, aquela raiz que é bem profunda, digamos assim. Bom, aí a gente estamos aqui em Jesus, lá mandando ou pedindo ordem, claro, harmoniosamente para a gente ir no mundo inteiro. Né? E ele também vai dizer aqui em Mateus 24, se não me falha, verso 14 em diante. E aí ele vai falando das iniquidades de toda a bagaceira do mundo, tá bom? Em Mateus 24, que é o que fala mais bagaceira, né? Mas claro que ele passou em vários lugares. Aí ele vai dizer assim, né? Verso 11 em diante, né? Verso 10 em diante, vamos só assim para ler, né? Nesse tempo muitos serão escandalizados e trairão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. É o nosso tempo aí, é o que está narrado aqui, está dito aí, e é a verdade, né? E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Então, é o que está narrado. Então, isso aqui é um outro estudo que a gente pode estudar sobre isso aqui, mas a gente está falando na pregação do Evangelho no mundo todo. E por esse multiplicar a iniquidade, o amor de muitos, né, no que está no plural, mas claro, de quase todos nós se esfriarão, que é o que a gente também estamos vivendo aí. Né? Mas aquele que perseverar até o fim e abandonar essa lixarada do diabo, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Aí está dizendo. E aí vai dizer que aquele que abandonar essa lixarada do diabo aí de máquina, aqui, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, do reino, claro, do céu, né? Porque está com letra maiúscula. O reino dos homens é letra diminuída e o reino do céu é letra maiúscula.
e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. A todas as gentes, criaturas, nações, enfim, então virá o fim. Agora me diz uma coisa, tá ou não tá sendo? Olha aí como Deus é bom. Deus deixou os ateístas criar as plataformas de redes sociais tudinho, e agora Ele está usando, já que ficou humanamente impossível da gente entrar na China, porque eles lá arrancam a cabeça da gente, né? Então, aí é bem capaz da gente entrar pelo celular, pela internet, ou de alguma forma alguém está ouvindo a palavra de Deus lá, porque por mais que ele bloqueie lá dentro, mas tem um americano, tem um brasileiro, tem um turista lá gastando dinheiro lá, que ele não vai bloquear o mundo todo, que ele não é nem um besta, e sempre vai entrando turista lá, e aqueles turistas falam do amor de Deus, falam da bondade de Deus, e dá graças a Deus ali a um garçom que fez um serviço bom, dá graças a Deus ao supermercado e louva a Deus, enfim, não deixa de Deus estar também entrando lá com o seu poder, com a sua glória. Agora, se eles irão aceitar, aí a gente não está mais nem aí e nem ligamos mais para eles, nem nada. A gente só liga para a nossa parte aqui, e é o que? É nós ligarmos e é nós dar valor à palavra de Deus, né? E também em 2 Timóteo, se não me falha, só para fechar aqui a nossa palavreada em nome de Jesus, louvado seja Deus. 2 Timóteo, louvado seja Deus. 1 Timóteo já abriu aqui. 2 Timóteo, deixa eu ver se eu acho aqui. É 2 Timóteo, verso 4, capítulo 4 parece. Capítulo 4, 2 Timóteo, capítulo 4. Conjuro-te que, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. No seu reino, como a eleita de fome, então é um reino eterno do Senhor Jesus, né? Que pregues a palavra, instem é o que é? É insistir, né? E ficar insistindo, tá tudo dando errado, que nem eu, né? Eu saco Deus reclamando com Deus, blasfemamente, tá bom? As dores me consumindo e eu sem força, sem fazer nada, eu até blasfemei e fui irado com Deus, tá bom? Então, é isso aqui, né? Mas mesmo assim eu não abandonei, eu estou aqui pregando, então, mesmo que eu se levantei ali cheio de dores, que nem eu estou aqui, mas lá estava pior, aí eu fui diante de Deus e pedi misericórdia e proteção, que nem a gente está aqui pregando e não deixa de estar sendo o mesmo elo. Instes a tempos e fora de tempo, ou seja, insista, pregue. Ele já disse para você e para mim em todo lugar, e aqui em todo lugar, né? Nas praças não é ligar ninguém pregar, ninguém tem a obrigação de ouvir, então ele está dizendo aqui, pregue em tempo e fora de tempo, porque esse condenado aí já está morto, né? Agora por quê, né? Olha aí, eles dizem assim, nas praças não é para pregar, porque ninguém tem a obrigação de ouvir, né? Então, agora as praças podem ter programa, que nem São Paulo, estou falando de São Paulo, lá onde eu vi todo a Sodoma e Gomorra, tá bom? Que lá Sodoma e Gomorra purinho, aqui também é, mas lá é pior ainda, tá bom? Então, na praça o irmão não pode pregar porque ninguém tem a obrigação de ouvir, né? Agora pode ter gay, né? Pode ter garoto de programa, né? Pode ter PCC, né? Pode ter coroteiro, né? Pode ter blasfemador, pode ter ladrão vendendo aquelas feiras lá em São Paulo, é cheio de feira de rolo nas praças em todo lugar. Aí pode ter os ladrões de celular e tudo vendendo, roubando, roubo e tudo mais. Aí pode ter tudo isso. Agora o problema é a palavra de Deus, né, meu irmão? O problema é porque o problema é a palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela transforma a vida, né, endemoniada. A palavra de Deus, ela transforma a vida, vamos supor. Eu estou aqui, né? Aí eu pego essa Bíblia aqui e abro lá na Praça da Sé, onde fica lá a bagaceira na Praça da Sé, que foi onde eu vivia ali no centro, então eu vivia mais lá. Então eu vou falar de lá. Mas pode ser também na Avenida Paulista, né? Onde eles fecham no feriado e no sábado e no domingo, né? Fere tudo isso aí. Aí não passa carro, não passa nada, só passa pedestre fazendo exercício e tudo mais para ele. Pronto. Aleluia, graças a Deus, né? Ainda bem que até nisso ele usa as cabeças para ir fazer barulho no inferno, para lá e não passa moto, não passa carro de ovo, não passa nada, para deixar os moradores ali, todo mundo ali na paz, amém, amém, glórias a Deus, até nisso, né? Pelo menos
tá na paz, ali não tem moto, não tem carro, não tem ovo, não tem nada, mas em compensação tá o funk, tá tá tudo ali, rolando tudo ali, tá bom? Que eles vão ligar a rádio, ligar tudo ali, não tem jeito, tá bom? A droga, o homossexualismo, eles vão ligar tudo, eles desligam umas coisas, mas permanecem outras ligadas, tá bom? Que é assim, o mundo é assim, né? Então, aí ele diz que não pode pregar, a gente não pode, né? Agora me diga assim, né? Eu estou pregando aqui, né? Aí eu chego dessa mesma forma, pregando aqui, falando do Rei do Céu, lá da mesma forma. Então, que impacto não vai ser ali naquele inferno, naquele lugar ali satânico, né? Claro que ele vai querer dar grito, vai querer dar murro na minha cara e tudo, e nos irmãos, e todos vocês também, mas prevalece a palavra de Deus, né? Porque ela vai dizer em Romanos capítulo 8, se você quiser, você abrir a Bíblia isso aí. Romanos, já abri até aqui no livro de Romanos, capítulo 8, onde é porque ele é grande, né? Ele vai até o verso 39, mas aqui tem uma parte que vai dizer: no verso 31 em diante vai dizer: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Pronto, pronto, aqui, tá vendo aqui, ó. Aí também vai dizer, lá também vai dizer que o Romanos capítulo 8 é um livro muito bonito, ali um capítulo lindo demais, né? Ele vai dizer que em Cristo somos mais que vencedores e que nem a morte nem doença não nos separa do amor de Cristo, de Deus. E também vai dizer que se Deus é por nós, se Deus é por mim, é pela vida de todas essas meninas aqui, Kiara Vitória, e toda, eu tô com essas aqui, mas eu tô falando de todo, pastor Antônio Júnior, Luiz Gonçalves, até o Malafaia, não sei, todos aí, se tiver com Deus mesmo verdadeiramente, né? Então, se Deus é por nós, é com nós e está conosco, e quem será contra nós? E se você for no livro de Isaías também, isso aqui, a gente está pregando aqui, mas você poderia esboçar também lá na Praça da Sé. Eu estou falando na Praça da Sé porque a bagaceira é pesada, né? É bom, tem um monte de irmão lá também pregando, e aí você ia buscar um lugar mais separado para não atrapalhar aqueles irmãos, para não dar conflito de ideias também, porque, vamos supor, eu me converti na igreja Adventista Sétimo Dia, aí ele é assembleano, aí já tem outro que é católico, já tem outro que é espírita, aí se ficar tudo ali perto um do outro, aí, ao invés de estar pregando, vai dar briga, tá bom? É assim, também tem isso aí também, no reino do céu tem isso aí também. Não é só pegar não, tá bom, meu irmão? Vamos supor, aqui tem um católico, ali tem um assembleano, aqui tem um adventista, aqui tem um espírita, enfim, tudo ali pertinho. Ao invés dele estar pregando, agora vai ser guerreando um com o outro, dizendo que é maldito, é amaldiçoado. Isso é todos nós que somos assim, a nossa fraqueza é essa, tá bom? Aí o que era para todos nós estar pregando as boas novas e cada um falando da verdade de Deus na palavra, aí a gente abrir aqui para falar das maldições aqui, de fato tem mesmo, né? Onde Deus pega a mão, onde os idólatras, enfim, a gente vai querer pegar assim, agora já não vai mais ser a pregação natural, vai ser mais o ataque pessoal. E em Isaías, aqui o livro de Isaías, louvado seja Deus. O dia hoje também está de chuva aqui, tá bom, meu irmão? Glórias a Deus, porque estamos num período de inverno. Isaías 43 vai dizer, né? Diz o Senhor, é meu servo, a quem escolhi para que saiba, me creia e entenda que eu sou o mesmo e que antes de mim Deus nenhum se formou e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei, eu salvei, eu fiz ouvir e Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois a minha testemunha, diz o Senhor, eu sou, diz o Senhor, eu sou Deus. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e também de ainda antes que o haja houvesse, pode ser também, eu sou, né? E eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar de minhas mãos, operando eu, quem impedirá? E então, ele vai, Deus aqui, claro, né? Isaías, o profeta Isaías está falando a profecia, mas aí é Deus que está induzindo ele falando que então, quem
vai contra a palavra de Deus. E em Salmo, também no livro de Salmo, vai dizer aqui no Salmo 91. É o rei Davi falando, né? O Asaf ali que estava junto com ele, enfim, falando, mas claro que não está falando da vontade dele, está falando da paz de Deus. Então, começou a chover e louvado seja Deus, né? Aqui. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi: Senhor, Ele é o meu Deus, é o meu refúgio, é a minha fortaleza, e nele confiarei, porque Ele te livrará do pai do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas asas, debaixo das suas asas. Ele te cobrirá com as suas penas, debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel, não temerás espanto noturno, nem seta que voa de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com teus olhos olharás e verás a recompensa do ímpio, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem paga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos, e eles te sustentarão nas tuas mãos, para que não tropece com o teu pé em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcará os pés os filhos do leão e a serpente, porque estão esclarecidamente em meu amor. Também eu o livrarei e pô-lo-ei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e glorificar-o-ei. Dar-lhe abundância de dia e lhe mostrarei a minha salvação. Pronto, é aqui. O Salmo 91 está dizendo aí, né? Ele está falando de toda a soberania do Todo-Poderoso, né? Agora vamos para aqui no Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então, aí você vai ler também e vai falar de toda a proteção. Aí você pula só um pouco aqui, né? Para o Salmo 34. Muitas são as... Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e o salva os contritos de espírito. Muitas são as aflições dos justos, mas em todas elas o Senhor os guarda ou livra. Então, aí você está vendo aqui, né? Aí você vai para Salmo, aqui, Salmo 119, versículo 105, vamos supor aqui. Lâmpada para os meus pés, a tua palavra é luz para o meu caminho. Então, aí Deus já vai livrando, né? Salmo 121, Salmo 121. Eleva meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro. Meu socorro vem do Senhor, que fez o céu, a terra. E aí ele vai dizer que não deixa os pés vacilar e tudo mais, que o guarda de Israel é quem te guarda, enfim. Então, ok, a palavra de Deus, você chegar ali na Praça da Sé, em qualquer praça, qualquer lugar, pegando tudo isso aqui, quem vai sustentar de pé, né? É o PCC, né? É os gays, é o lebiano. Aí vamos supor, aí o diabo vai botar duas lebianas com a cara toda preta de tatuagem, porque ela tem que parecer homem bandidão, tá bom? Pelo menos uma que se finge que é homem, né? Mas não é homem não, né? Aí ele vai botar duas lebianas dessas aí, né? Se beijando e tirando onda. Que ele faz, o diabo faz isso aí. Ou então dois gays, dois homens, que um se vive como se fosse mulher. Aí ele vai botar também tudo isso aí, né? É porque a gente não pode, senão a gente andava com essas fotos das meninas tudinho aqui, tá bom, meu irmão? Já amarrado ali, pra gente dizer aqui, ó, aqui, pronto. Aí a gente vai gritar, falar alto mesmo, com a polícia pra todo mundo ver, com a polícia pra todo mundo ver aí, pra ficar caladinho aí. Pronto, então é pra polícia pra todo mundo ver, né? Aleluia, graças a Deus, porque Deus não se limita à porcaria não, tá bom, meu irmão? É com polícia, é com tudo, Deus fala com tudo, né? Aleluia e louvado seja Deus, então. Aí você vai falar alto, ali o diabo botou a lebiana para tirar a onda com a cara preta de tatuagem, né? E botou o casal de gay para ficar ali tirando onda e se beijando ali na frente das câmeras para dizer que aquilo ali é bom, né? Que o diabo faz isso, né? Aí ele agora vai chamar blasfêmia e palavrão, que a boca do diabo e da lebiana é isso aí, é o que é que sai? Só sai palavrão e coisa pesada dentro da boca dele, só sai isso, né? Porque quem mora dentro do coração dele é o diabo, tá bom? Aleluia, graças a Deus. Pronto, então. Aí você vai pegar a Kiara Vitória aqui e abre até a tela grandona com ela aqui. Ou se você tiver com os dois, você mostra os dois. A Kiara mostra a tua menina dessa aí, aquele Maceió, Raina Almeida, enfim. Aí você vai dizer, ó aqui pessoal, que preservado do diabo essa aqui. Olha só que coisa satânica. Agora, olha aqui o casal de Deus, olha só essa menina aqui, ela tá com cara preta, ela tá homem com homem, mulher com mulher, tá não. Então, esse é o casal de Deus, esse aí. Agora, vamos lá, pessoal.
Olha aqui que coisa satânica, 2 lesbianas e 2 gays do diabo. É tudo diabo, é pra polícia ouvir, é pra polícia a gente tem tudo ouvir mesmo, é tudo diabo, então. Aí você vai dizer, agora veja se essas 2 trepeças aqui, essas 2 duplas aqui, elas vão ter filho naturalmente, elas vão evoluir a família, não vão, então é trepé do diabo. Agora você aí, olha aqui, aí você mostra a família que estiver passando lá com filho, homem e mulher, você diz aqui, agora aqui é bênção de Deus, foi Deus aí, é Deus aí. Eles aqui só vão ter vício e cara preta de tatuagem aí, ele aí, a lesbiana, os gays, todos eles, só vai ter isso aí, vício, blasfemaria e nada mais do que doenças venéreas no corpo. Agora você, casal, você, mãe, filho, avó, todos vocês que estão passando aí, vocês vão ter família, vocês vão ter filho, vão ter tudo porque é a bênção do Senhor. Aí você fecha com chave de ouro e já bota ele pro inferno tudinho, tá bom? Porque já não é você mais que vai falar contra esses endemoniados aí, né? Já é Deus que vai falar para você e você vai abrir a boca para envergonhar ele, né? Porque Deus vai ficar por baixo com uma dupla de gay, né? Deus vai ficar por baixo de uma dupla de lesbiana, Deus vai ficar por baixo para uma turma de beberrão de coroteira, Deus vai ficar por baixo para uma turma de PCC, de noeiro, ladrão, cadeiro, cheio de tornozeleira eletrônica. Tu acha mesmo que Deus vai ficar por baixo dessa lixarada? Deus vai pisar de pé em palavra e mostrar para ele que é tudo otário, filho do diabo, tá bom? Deus vai mostrar dentro da palavra, nas escrituras sagradas. Ok. Aí você vai envergonhar o gay na palavra e a lesbiana que está aqui tirando onda e beijando, né? Pronto. Vamos ver se o casal gay é de Deus mesmo aqui. Se for, tá aqui na Bíblia. Se não tiver, não é de Deus. Então vamos aqui. Aí você vai envergonhar eles agora. Vai dizer aqui, né? Aqui. Gênesis capítulo 2 em diante. Então, aí Deus disse, né? Não é bom que o homem esteja só. Passamos-lhe uma ajudadora, uma auxiliadora, uma companheira. Está falando de mulher, tá bom então? Aí você já vai envergonhar na palavra de Deus, na palavra de Deus, né? Aí pronto, aí vamos descer lá para baixo. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e o trouxe a Adão. E disse, esta agora é osso dos meus ossos, carne da minha carne, esta será chamada varão, por quanto do varão foi tomado, por quanto deixará o varão, o homem, o pai, a mãe, e se unirá a sua mulher, e ambos viverão numa só carne, não sei até que a morte separe. Então, onde é que entra o gay e a lesbiana disse? Não entra em nada, tá bom mesmo? E você deixa ele blasfemar, chamar palavrão, chamar pela vez que for, que ele vai chamar isso aí, diabo, que se é o diabo que mora no corpo dele aí, então deixa ele chamar, e você vai falando isso aí, né? Aí você vai dizer a parte que cabe aos gays, essa aqui, aí você vai dizer, agora eu vou fechar aqui a pegação e eu vou dizer a tua parte aqui, gay, lesbiana, e você, polícia, e todos vocês da justiça que defendem todos eles, eu vou dizer a parte deles aqui. Aí você, ele gritando, chamando pela besta os palavrão, que eles vão gritar, tá bom mesmo? Que eles não vão suportar a palavra de Deus, você vai aqui. 1 Coríntios capítulo 6. Não sabe que os injustos não herdarão o reino de Deus, não é nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, é todos nós, tá bom, meu irmão? Nem os efeminados, nem os sodomitas, pronto, olha aí. Aí vai dizer nem os ladrão, nem os avarentos, nem nada, pronto. Mas ele já está falando aqui, pronto. Nem os efeminados aí e nem os sodomitas. Então, tá falando com ele aí, com as lesbianas e com os gays, pronto. Aí já tá fora, aí já tá despejado aí na fossa da história mundial, em nome de Jesus. Então você pegou a palavra de Deus, você condenou ele, e se ele quiser agora, ele vai chamar palavrão, ele vai dizer que Deus aceita tudo e tudo mais, mas não aceita. Aí você tá dentro da palavra de Deus, tá seguindo a palavra de Deus. Aí ele vai chamar o camburão dos homens de preto, da saia preta, do PCC, do STF, do Papa e de todos eles aí. Aí ele vai chamar para dizer que você está sendo preconceituoso. Aí você chega na saia preta dos homens lá, que vier com essa onda do lado dele, que nessas alturas
ele não veio, não foi os homens de polícia, mas veio, foi a turma do diabo, do quinto dos infernos, que vai vir todo de preto. Então, se vir de preto, é a mesma coisa da saia do Papa, da saia do Candomblé, da vela do Candomblé, da galinha preta do Candomblé, e tudo isso aí, tá bom? Então, aí vai vir aquela viatura preta, os homens tudo escumando, que nem um endemoniado, para defender os gays. Aí você fala também que os policiais, filhos do diabo, que vai defender ele, vão tudo ser jogados no quinto dos infernos, lago de fogo e enxofre, porque veio defender as obras do diabo diante da presença de Deus. Então, a polícia já vai morrer ali junto com os gays também, tá bom? Aí você for chamar os direitos humanos, o direito não sei de quem falar, dizer que você está sendo preconceituoso e homofóbico, ou sei o que for, aí você vai condenando todos eles que chegar ali para defender ele e lançando todos eles diante da mão de Deus, que é para Deus pesar a mão em todos eles, em polícia, em saia do STF preta, em vela preta do Candomblé, em saia preta do Papa, em tudo que é preto aí, Deus pesar a mão de uma vez só, em todos eles, roqueiro preto, tatuagem preta, cara preta de tatuagem, funk preta, e tudo preto, escuridão preta, mortandade preta, seta preta, enfim, tudo isso aí para Deus colocar eles tudo num bolo só. E quando Deus for pisar que nem moicano antigamente, hoje está tudo no motorzinho, né? Mas naquele tempo era o maior esforço para você moer uma cana para fazer um cabo de cana, tá vendo? O maior esforço então. Aí era o maior esforço para você moer uma cana para fazer um cabo de cana, né? Aí Deus, quando for pegar todos eles aí, os gays, as polícias, todos eles que estão defendendo ele, para dizer que Deus errou quando fez essas minas tudinho aqui, e aquela Vitória e tudo aqui, e fez você para se casar com ela, varão, homem, tá bom? Com uma dessa aqui. Ou então você, mulher, eu só estou dizendo um modo de Deus, tá bom? Fez para se casar com um homem que nem eu, assim, a cara que é assim, tá bom? Não é só assim não, é assim também, aí é assim, aqui para você ver. É na rua, é em todo lugar assim. Aí até você vai dizer, rapaz, se meu marido é doido, só anda gritando, cantando no meio da rua, mas é isso aí, tá bom? É a palavra do Senhor que vai dizer que aos que perecem é loucura a palavra de Deus. Mas claro que você não vai dizer isso aí, é só um modo de dizer, mas ele diz com a intenção no coração, mas você vai só dizer porque você vai dizer, rapaz, se esse meu marido não para de dia à noite cantando e falando de Deus, então é isso aí, para os olhos do mundo, de quem está morto, é loucura a verdade de Deus, tá bom? Eu passei numa feira de rolo. Eu gosto de andar lá, às vezes eu compro essas roupinhas aqui, tudo lá, assim, usadazinha na banca lá, né? Então tem coisa boa que ainda dá para aproveitar, tá bom? Mas também tem muitas coisas do diabo lá, de droga, de tudo, né? Mas só que é como o Paulo disse, né? Você retrai para dentro de você tudo que é bom e tudo que é lixo do diabo, você não trai. É simples, né? Aí você retrai algumas coisas boas que o falso profeta está falando e que você vê que é bom, e aquelas outras coisas tudo de corrente, de sal, não sei de que, aí você não retrai. Então isso aí, é o papo desse então. Aí eu entro lá na feira do rolo, né? Às vezes eu compro uma camisa dessa, que nem o filho meu, eu comprei umas 5 dessas por aqui. Às vezes eu compro uma gravata, é raro comprar nova, é raro, tá bom mesmo. Então. Aí eu ia passando cantando alto, né? Porque eu só passo lá cantando, porque é tão pesado que os espíritos que lá tem me agoniam também, tá bom mesmo? Aí eu só passo cantando alto, né? Aí, eita, já vai o doido, eita, já vai o aleijado, eita, já vai o corno, todos eles dizendo lá, porque não suporta a palavra de Deus, tá bom? Vai lá, doido, já vai o doido gritando e tudo mais. Aí você passa, né? Aí mais na frente Deus me tomou, aí eu voltei, aí eu digo, olha, isso que vocês estão me dizendo aí, não, eu tô louco, né? A palavra de Deus já está nos dizendo que para vocês aí, a mensagem da cruz é loucura, tá bom? Agora, olha só, eu tô louco aqui louvando, né? E vocês estão bom aí, presos na droga, no álcool, no vício, na prostituição, né? Então é isso aí, tá bom? Aleluia, graças a Deus. Eu não vou bater nela não, não vou nem tocar nela não, porque é a palavra de Deus, tá bom? A vontade de fazer isso é grande, mas eu não vou fazer não, então. Olha aí. Para vocês aí, eu tô louco aí, eu tô doido porque eu tô louvando aqui, né? Eu não passo com a Bíblia não, claro que não é com a Bíblia que eu estou louvando, então eu passo que eu tenho que andar assim, então não tem como estar com a Bíblia, mas é só um modo de dizer aqui, diante das câmeras, tá bom? Então eu tô louco, eu tô assim,
Claro que vocês sabem que eu não pego mulher porque eu passei lá. O meu pai parou para tomar um cafezinho outro dia lá, que ele gosta de uma mulher para ele gosta de tomar um cafezinho ali. E eu vi ele falando coisas absurdas a respeito de mulher, tá bom? Das mulheres que ele sai, aí ele falando do alto lá que fez isso e isso em todos os lugares nela. Claro que eu não estava ali escutando ele, mas eu estava ali e ele estava falando tão alto que eu até escutei, tá bom? Dizendo que pegou ela por trás, por isso, aquilo, outro, e deixou ela toda arrombada, isso, aquilo, outro. Então é isso aí, tá bom? Olha só. Então, aí ele sabe que a gente não fazemos nada disso, né? Ele sabe que a gente não pode falar de honra de mulher, nem de nada, nem de ninguém. Ele sabe de tudo isso. Ele sabe que ele sabe, né? Aí por isso que ele diz o quê? Você tá louco nessa vida aí, tá louco por quê? Porque a gente não vai fazer nada que eles fazem, né? Aí você olhei para trás assim, aí eu só vi bêbado, viciado, drogado, prostituto. Aí eu digo então, para vocês que estão aí no vício, na loucura, essa vida aqui, eu sou contido como louco e conduzido como louco diante dos olhos de vocês, né? Mas a verdade é que aqui tem poder para condenar e destruir todos vocês de uma vez só, porque a palavra de Deus já nos disse que tu, ó mulher e homem de Deus, tu vai julgar anjos, irmãos e pessoas de todo mundo. É você que vai julgar. A palavra que está dizendo isso aqui, e é só você olhar, e eu vou fechar até falando ela, porque eu não tenho em mente, mas Deus já colocou na minha mente, né? Olha aí, o que é que ele vai dizer, né? Olha só, né? É pesado, né? Primeiro, 1 Coríntios 6 era onde a gente estava falando lá dos homossexuais e tudo, deles aí, então é lá também, né? Porventura não sabe vocês, que os santos hão de julgar o mundo? E se o mundo é julgado por vós, sois indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabes que julgaremos os anjos? Não é os anjos de Deus não, tá bom, meu irmão? É os anjos do terreiro de Candomblé, é os anjos do Lula e Bolsonaro que prende as pessoas na idolatria, ali tem um anjo ali fazendo isso aí, esse anjo aí, esse anjo maldito aí, tá bom? É o anjo que leva a pessoa a viver na idolatria. O futebol é o quê? É que você vai lá, gasta seu dinheiro, gasta tudo, vai beber tudo e vai ficar naquela idolatria ali. É esse tipo de anjo que tem uns anjos aí por trás de tudo isso aí. E não é os de Deus não, tá bom? Aí prende a pessoa num crime, na boca de fumo, num corote, então tem um anjo satânico fazendo tudo isso. Prende na prostituição e prende até nessa bagunçaria aí de carro, de moto e de tudo aí, então. Tem um anjo maligno fazendo tudo isso, tá bom, meu irmão? Louvado seja Deus, então. Não sabes que julgaremos os anjos, quanto mais as coisas dessa vida. Aqui é a palavra que está dizendo, tá bom, meu irmão? Então, olha só. Eles disseram que eu sou louco, né? Então, eu tenho poder diante de Deus para julgar todos eles ali e dizer, ó Senhor, eu não quero nenhum desse mais na tua palavra, porque está blasfemando contra o teu Espírito Santo e eu não aceito mais perto de ti. Agora que seja feita a tua vontade, então é isso. Deus te abençoe. Na ponto. Eu estou nesse ponto aqui, tá bom mesmo? Já vai o aleijado, o corno, já vai. Aí eu olho para eles estão tudo cheio de carro, de moto, e estão mesmo, né? Cheio de mulheres ali, as mulheres ficam dando gastada e tudo. Eu estou vendo tudo isso, tá bom? Que eu não sou nenhum idiota, né? Aí eu estou no sofrimento triste aqui, tá bom, meu irmão? Não ganho um centavo, não ganho nada. Ainda levo isso aí, aí eu digo, eu falo dentro da palavra de Deus, aí eu digo ao Senhor, se o Senhor quiser condenar esses blasfemadores contra o Espírito Santo, para mim, eu não ligo mal, não estou nem aí. Agora seja feita a tua vontade, mas eu não vou orar, eu não vou fazer nada por eles e eu vou seguir só a minha caminhada. Agora se eu colocar lá na frente uma pessoa de barba grande, de cabelo grande e faz para eu cortar, para eu tirar, e o que eu quero fazer é isso aí, eu não quero fazer mais nada
além disso, em nome de Jesus. Que claro que fazer outras coisas, mas não ficar ali intercedendo por aquilo ali, tá entendendo? Não ficar intercedendo pela boca de fumo. Eu vou ficar intercedendo pela boca de fumo para quê, tá bom? Eu vou ficar intercedendo pelos idólatras do Lula e Bolsonaro. Idólatra é essa crosta aí que foi lançada no Brasil, que é para desunir as pessoas satanicamente. Claro, além das outras crostas de futebol, de famosos e tudo mais, que tire o homem da presença de Deus, então eu vou ficar intercedendo por quê sobre aquilo ali? Não, então. Aí eu vou interceder porque, ó, se eu vi coroteiro, já pessoas morando na rua, digo, eu clamei até com a minha alma, pedindo a Deus para tirar ela daquela situação ali. Bom, e pelo menos tirou daquela praça ali. Eu pensei que Deus tinha tirado ela daquela vida e transformado da vida dela para ser pregador assim também. Não, mas não tirou, tá bom? Aí quando a fé eu vi ela em outra praça, é porque eu intercedi com a minha alma, porque eu vi ela cheia de bugiganga, cheia de lixo ali morando, como se estivesse morando dentro do lixo do inferno em vida, tá bom? E eu não aceitei aquilo e não aceito. E eu pedi a Deus urgência e vigor para agir naquela vida ali, para tirar daquela situação satânica, né? Aí, vamos supor, tem a casa de cano e tudo, aí ela saiu daquele lugar lá perto da praça, lá perto no Corte Cabelo, com aquele monte de coisa dela, como se estivesse morando no inferno ali, cheio de bugiganga. Aí estava lá num lugar que vende pastel, vende tudo mais adiante, bem longe, claro, bem longe, em outro bairro, eu estou falando de outro bairro, num sol quente lá, com aquele monte de bugiganga, cozinhando lá no sol quente, olha só. Eu não sei se eu dei R$2 para comprar um cafezinho, eu não sei, eu me lembro porque às vezes eu dava, mas eu não sei, porque às vezes ela está tão tomada que às vezes a pessoa quer dar e às vezes ela não aceita de tão tomada que está ali pelos demônios, então é vida que eu não aceito, a pessoa viver nessa condição, tão aprisionada e numa situação dessa tão desumana, e a gente tá olhando que tem feiticeiro aqui, tudo rico, milionário, fazendo coisa pior, e ela vivendo naquela situação. Então eu coloco a minha alma para orar diante dessa circunstância aí, tá bom? Agora eu não coloco para orar para o feiticeiro, para as lojas que bagunça tudo quando eu passo lá louvando, não. Aí eu não oro não, tá bom, meu irmão? E eu nem oro, e na verdade eu não estou orando nem para mim, nem para minha família, imagina para esse tipo de coisa aí, que Deus te abençoe. Eu oro para aquilo que eu vejo que ainda tem claridade e sofrimento, como a palavra de Deus já disse aqui, né? Deus olha para o justo, inclina os ouvidos para o sofrimento, para os injustiçados e o ajuda. Agora me diz uma coisa, a idolatria do Lula e Bolsonaro é justiçada? A idolatria do Papa é justiçada? A idolatria do feiticeiro de Candomblé é justiçada? Claro que não, então eu vou orar por quê? Para isso, eu vou orar para que Deus destrua, e louvado seja Deus, glorioso seja Deus, Deus te abençoe nesse dia, em nome de Jesus.